Começa agora mais um Turismo em Destaque. Estes são dois temas que não são propriamente uma novidade, mas que têm uma grande importância para a atividade turística. Mas vamos por partes. Quanto ao plano ferroviário, devo começar por saudar a iniciativa, uma vez que ela é boa e é muito importante, quer para a sustentabilidade ecológica e ambiental, para a diminuição das emissões de carbono, atendendo à tipologia de transportes que estamos a falar, e também para o ambiente. Ora, sendo bem para todas estas coisas, também é bom necessariamente para Portugal enquanto destino turístico. No entanto, é bom termos presente que este plano ferroviário foi apenas e tão só para já um anúncio, já que aquilo que se lançou agora foi, por assim dizer, o pontapé de saída para esta primeira fase de auscultação que irá ocorrer até julho. A partir daí, desenrolar-se-ão outras fases, até sensivelmente daqui a um ano, altura em que se pensa que o Governo, pelo menos foi o que anunciou, que estará concluída a versão final deste plano ferroviário, pronto para ser aprovado em Conselho de Ministros. Ora, entretanto, daquilo que já se sabe, daquilo que entretanto foi dito, que consequências é que podemos desde já extrair para a atividade turística? Desde logo, há aqui aspectos que convém salientar que são bastante positivos. A começar pelas ligações de e entre o interior. Ou seja, do litoral para o interior e entre cidades do interior. Porquê? Porque vão dar maior coesão e continuidade territorial ao território de Portugal continental. Mas também porque elas vêm ao encontro daquelas que são algumas das preocupações mais candentes dos turistas atuais, isto é, de preocupações que cada vez mais sabemos os consumidores têm com o ambiente e, no fundo, com as alterações climatéricas. Do lado negativo, temos a registar algo que já aqui tinha referido no episódio 14 do Turismo em Destaque, que tem a ver com a alta velocidade ferroviária na ligação entre Lisboa e Porto. Para além dos argumentos que já apresentei, gostaria de acrescentar um outro que tem a ver com a futura capacidade e operacionalidade do aeroporto Francisco Sá Carneiro, tendo entre as duas principais cidades do país uma ligação de alta velocidade, ou seja, extremamente rápida. Também ainda dentro dos aspectos negativos, convém sublinhar que as ligações ao Algarve, e nomeadamente de Lisboa ao Algarve, estão previstas que andem em roda em torno das 3 horas. Ora, ligações em torno de 3 horas são pouco competitivas e, porventura, não são tão aliciantes que possam vir a substituir o uso de outros meios de transporte, nomeadamente o automóvel. Finalmente, subsiste uma dúvida, que é sabermos como é que serão asseguradas as ligações transfronteiriças a nível ibérico e, por outro lado, como é que tudo isto será feita a integração na rede ferroviária europeia. Já quanto à segunda temática, isto é, a TAP, eu desde a primeira hora tive a oportunidade de dizer que o Estado não podia deixar cair a TAP. Mas, no entanto, tive o cuidado também de referir que essa decisão, essa posição devia de ser acompanhada por um conjunto de medidas, as quais, por exemplo, voltei a relembrar variedíssimas vezes e recordo aqui, para aqueles que melhor nos acompanham, o programa número 6 do Turismo em Destaque, o episódio número 6, que foi gravado no início em dezembro e onde apontei um conjunto de coisas que continuavam a não ser feitas e agora, meses envolvidos, continuamos exatamente na mesma. Ou seja, Portugal ainda não tem, apesar de toda esta turbulência, ainda continua, há décadas que continua, sem uma estratégia, sem uma política, se quisermos, para a aviação. Continua a não considerar a aviação como sendo da mesma face da moeda da atividade turística, ou seja, como parte integrante e peça fundamental da atividade turística, apesar de, infelizmente e pelas piores das razões, termos neste último ano de pandemia assistido à relação umbilical que existe entre ambas. Por outro lado, e 10 meses envolvidos após este último resgate da companhia, aquilo que vemos é que houve redução dos salários dos trabalhadores, redução do número de trabalhadores, redução da frota da empresa, mas ainda a semana passada confirmámos que foi preciso e é preciso injetar mais dinheiro na companhia e não apenas por causa da pandemia, porque há aqui causas muito mais profundas. Ora, por outro lado, também disse na altura em que se fez o resgate que era fundamental urgentemente ter-se uma gestão profissional à frente da companhia. Estamos a falar de um setor de atividade que é dos mais competitivos à escala global.
E compreendo que, até atento à posição delicada da empresa, não é fácil arranjarmos um gestor internacional, um conjunto de gestores internacionais, uma equipa que venha para aqui dirigir os destinos da companhia, porque, em última análise, poderão não querer correr o risco deste desafio e, eventualmente, pôr o seu bom nome e o seu currículo em jogo. No entanto, também, quando eles olham para a empresa, o que é que veem? Veem que se continua a haver uma enorme ingerência política na gestão da empresa, quer do ponto de vista direto, quer do ponto de vista indireto, isto é, quer do ponto de vista dos governos, quer daqueles que, por eles, são nomeados e que vão para a companhia com funções de gestão, como também olham para um país que anda há 50 anos a discutir a necessidade de um novo aeroporto e, quando parece que finalmente chega a um consenso, baralha tudo e volta a dar de novo. Por outro lado, também veem que há um plano de reestruturação que foi apresentado a Bruxelas, por imposição, obviamente, das instituições comunitárias, mas que plano de reestruturação esse cuja participação na sua elaboração e na sua coordenação foi efetuada, foi realizada por muita gente que de aviação pouco ou muito pouco, para não dizer nada, sabe. Para além disso, sabe-se que a muito curto prazo vão ser anunciados novos decisores para a companhia, novas pessoas que vão ocupar cargos de responsabilidade, não se sabendo se vai quebrar com aquilo que é a tradição ou, pelo contrário, se vai manter. Ou seja, se vamos continuar a ter pessoas de confiança política nomeadas para os lugares que possam, embora ter currículos noutras áreas muito competentes, muito capazes, mas lá está, de aviação pouco ou nada sabem, ou pelo contrário, se vai aproveitar esta oportunidade, que começa a ser das últimas oportunidades, para finalmente pormos à frente da companhia pessoas que saibam de aviação e que saibam de turismo. E, por falar em plano de reestruturação, é muito importante que este plano de reestruturação seja ainda aprovado durante a presidência portuguesa da União Europeia, ou seja, até ao final deste semestre. Porquê? Porque, como nós sabemos, as causas que estão por trás da sua necessidade vão muito para além da pandemia. Ora, é bom que ele seja aprovado enquanto Portugal está nesta posição de maior capacidade de influência política junto das instâncias comunitárias, porque depois, no segundo semestre, tudo poderá ficar mais complicado. Consequências disto para o turismo? Bem, desde logo é que na fase que todos nós esperamos, que é o momento em que estamos a viver de início da retoma da atividade, Portugal continua a ser uma estratégia para a aviação. E por outro lado também, não temos uma TAP preparada para poder ter capacidade para dar o apoio, para ajudar, no fundo, à retoma da atividade, à retoma do turismo nacional. O plano de recuperação e resiliência é um dos assuntos que temos aqui analisado variadíssimas vezes e em grande detalhe, nomeadamente, permitam-me ressalvar, os episódios 8 e 17 do Turismo em Destaque. No entanto, e quero desde já deixar aqui, sublinhar aqui um facto, é que a bazuca europeia, de que já ouvimos falar há praticamente um ano, tarda e vai continuar, infelizmente, a tardar a chegar aos seus destinatários. Do outro lado do Atlântico, ao invés de tudo isto, aquilo que vemos é que a bazuca americana há muito que está no terreno, há muito que está a ser continuadamente reforçada e já está a começar a dar os seus resultados. Quanto à razão que levou a que Portugal tivesse sido o primeiro país a apresentar o plano nas instâncias comunitárias, eu creio que há aqui dois aspectos que ilustram o porquê deste facto. Em primeiro lugar, porque Portugal é, neste momento, assume a presidência da União Europeia e, portanto, é um aspecto positivo, tem que dar o exemplo e, obviamente, tentar que os demais Estados-membros venham a reboque. Mas também, exatamente por essa condição de presidente e por saber que 80% ou cerca de 80% deste plano se destina a investimento público. E não àquilo para que verdadeiramente a bazuca europeia foi criada, ou seja, para estimular o dinamismo económico. E, portanto, saber que 80% disto é investimento público quer dizer que não é destinado à retoma da economia, que não vai para a economia real, que não vai para as empresas, que não vai para quem cria emprego e riqueza. A segunda razão tem a ver com o calendário eleitoral. Não nos podemos esquecer que este ano é ano de eleições autárquicas e, portanto, é natural que haja alguma pressa para poder anunciar verbas e investimentos um pouco por todo o país, do litoral ao interior, necessariamente passando pelas regiões autónomas. Aliás, e este tem sido um dos grandes perigos que eu não me tenho cansado de sublinhar, que tem a ver com o poder haver uma gestão política, ou se quisermos, mais eleitoralista das verbas, em vez de elas serem aproveitadas para a diferenciação da nossa economia, para a sua diversificação e para uma maior
competitividade de que tanto estamos todos e sabemos que estamos todos tão necessitados. No entanto, apesar disto tudo, esta versão final do documento que foi agora apresentada em Bruxelas tem alguns aspectos de enaltecer e gostaria aqui de destacar um, que é o mar, que acabou por ganhar um ênfase que até então não tinha. Incompreensivelmente, este mesmo tema aparece completamente ausente de se falar na Zona Económica Exclusiva, que é uma matéria muito importante e que Portugal tem apenas e tão só a terceira maior Zona Económica Exclusiva de toda a União Europeia e a 11ª do mundo. Finalmente, e quanto ao turismo, já o tínhamos dito aqui no início do debate público do documento, aliás, fomos os primeiros a dizê-lo relativamente a este assunto, quando logo do começo do debate público deste documento, mas também na sua versão final, o plano de recuperação e resiliência é o espelho daquilo que os decisores políticos pensam da atividade, mas também da capacidade, ou neste caso da ausência de capacidade de influência da própria atividade junto dos decisores políticos. O facto é que o turismo foi deixado de lado, ou seja, pôs-se de lado a atividade económica que mais tem contribuído para a nossa balança comercial, que mais tem contribuído para as nossas exportações, que mais riqueza e emprego, no fundo, tem criado, no fundo, a atividade que tem trazido a economia às costas, queira-se ou não, a economia nacional às costas na última década. Fica já marcado encontro para a semana. Até lá, não baixe a guarda, proteja-se a si e aos outros.